Fala aí pessoal, tudo bem? Iniciando mais um vídeo aqui, acompanhamento mensal. Tá um barulho de uma pessoa martelando aqui do lado, mas eu tentei reduzir o máximo aqui do microfone. Então se vocês escutarem um ruidinho no final, não se concentrem na minha voz. Seguinte pessoal, então vamos acompanhar mais um mês do Snag 11, que é um fiagro que eu sempre venho falar para vocês, acho que todos sabem aqui que eu sou cotista do Snag, principalmente por causa da gestão do Tassiano. Porém, pessoal, esse mês aconteceram alguns movimentos que eu preciso trazer para vocês e, sinceramente, eu ainda não tenho uma opinião formada se é bom ou não. Mas a gente precisa acompanhar com o tempo para ver como que vai ser o resultado disso. Vocês vão entender o que eu estou falando aqui. Bom, saí do relatório aqui, vamos lá para o relatório. Um ponto que eu não sei ainda se eles vão melhorar isso algum dia, que é a questão de trazer o relatório em fevereiro referente a dezembro. Já poderiam estar com o de janeiro aqui, como grande parte dos outros fundos, fiagros também, já poderiam estar com o relatório atualizado, mas não temos muito o que fazer em relação a isso. Como eu tenho um contato mais próximo com o Tassiano, eu vou até mandar uma mensagem para ele, por que não demoram tanto para produzir o relatório do mês anterior. Mas a gente já tem algumas informações importantes aqui que dá para a gente ter de noção aqui. Bom, distribuiu 11 centavos por cota, é o padrão do Snag, cota de mercado 10,10, patrimonial 10,06, ainda está com um pouquinho de ágil, deu uma aumentada no número de cotistas, vocês vão ver que no mês passado eu até comentei, inclusive foi até thumb do vídeo do mês, da análise do mês passado, perdeu muito cotista, mas voltou a se recuperar. Isso é importante, até talvez porque talvez o mercado esteja entendendo que essa questão da quebra de safra não seja tão crítica quanto a gente está imaginando. Obviamente que a gente vai ter que acompanhar, mas talvez o mercado esteja entendendo que não seja tão crítico assim. Mas alguns pontos me trouxeram algumas preocupações no Snag que eu quero compartilhar com vocês. Bom, então ele está com lucro de 0,3 acumulado, taxa de administração 0,91, já está com 502, acho que isso já estava no relatório, que é o recurso já da última emissão. Bom, então aqui as duas grandes movimentações que eles fizeram esse mês. Eles compraram 65 milhões do CRA pulverizado da Boa Safra, que já era a maior concentração dele, inclusive essa era a maior crítica que o mercado, os investidores faziam no Snag, que era a alta concentração na soja, porque o CRA da Boa Safra é de produtores rurais voltados para sementes de soja. Então acaba que voltou na concentração, aumentou a concentração de novo, mas e também a taxa de carrego que abaixo da taxa de carrego média do fundo, assim, não tem muita explicação do porquê eles escolheram, tem obviamente a explicação que eles vão dar aqui, mas assim, e o outro ponto que acho que esse é o mais importante, ao meu ver, desse relatório, que foi esses 10 milhões aplicados no FDIC da Big Trade. Pessoal, eu já vou explicar para vocês, porque esse aqui é o típico clássico de ancoragem de um fundo da casa, porque essa Big Trade é a parceira do Café 11, que é um FDIC que o Snag criou para investir no setor do café. E aí o próprio Snag comprou cotas desse FDIC, esses 10 milhões, e o que me chamou bem a atenção é essa taxa de 7,5%, também em cotas mezanino, que não são as mais seguras. A gente vai falar um pouco sobre isso na hora que eles estiverem, a gente vai ver que eles explicaram bem. Eu até gostei das explicações, foram bem realistas nas explicações, mas é importante para eu falar para vocês aqui. Então, primeiro sobre essa primeira compra do CRA pulverizado, eles colocam aqui que a tese de investimento nesse CRA permanece inalterada, que é a mesma de sempre, né, que os recursos foram direcionados a produtores parceiros da Boa Safra, e o lastro do CRA faz parte da carteira de clientes da empresa, composta por produtores rurais que utilizam sementes de alta qualidade de soja e mantém uma parceria de longa data com a empresa. E aí um ponto importante que tem uma coobrigação de 10% do valor por parte da Boa Safra. Mas vocês vão ver que nesse relatório eles fizeram uma coisa que acho que eu já venho falando há um bom tempo, é explicar como é que funciona esse CRA da Boa Safra. Então aqui eles colocam da taxa de carrego deles, né, que mudou eles tinham, eles fizeram um quadrinho comparando, né, que era ela em 2022, CDI mais 3, aumentou para CDI 3,7, 3,57, que é importante, ainda mais com essa queda da taxa Selic que a gente vem vendo aí. E aqui, vamos falar um pouco sobre essa questão do FDIC.
que eles colocaram referente à compra do Café 11. Então eles colocam aqui que foi investimento de 10 milhões, equivalente a 2% do patrimônio. E aí eles explicam essa diferença do que é um CPR para um CRA. Porque é o seguinte, isso vale inclusive para a explicação do CRA da Boa Safra, que tem muito a ver com isso também. Então, olha só, existem dois modelos de financiamento do mercado de capitais para o mercado agrícola. Obviamente a gente tem visto que o mercado de capitais cada vez mais vai ser um motor, isso o próprio Otaciano fala, muitas pessoas do meio falam, até amigos meus, como vocês sabem, eu sou engenheiro agrônomo, que cada vez mais o mercado de capitais vai ser um motor para o financiamento do agro. Exatamente porque o próprio Plano Safra não é capaz de custear tudo isso, o próprio Banco do Brasil não é capaz. Então, o mercado agrícola cada vez mais ele vai buscar no mercado de capitais. E basicamente a gente tem duas ferramentas que são os CRAs, que são os certificados de recebíveis do agronegócio, que é o paralelo do CRI, só que no caso do CRI ele é para o mercado imobiliário, o CRA, o A de agronegócio. E os CPRs, que são as células de produtor rural. Basicamente, a grande diferença, primeiro, eles até colocam aqui que uma das principais diferenças é o custo da estruturação. Para você estruturar um CRA é muito mais dinheiro, você precisa de muito mais, e por isso até que os CRAs têm altos valores. Já no caso de CPR, você consegue ter CPR até de R$5.000, então facilita para o produtor rural, porém as taxas são maiores, obviamente. E aqui os prazos também, CRAs são normalmente mais longos, já o CPR, ele é o prazo da safra. Então esse é o clássico que eu comentei com vocês há um tempo atrás, que é a antecipação da produção. O que o produtor rural vai lá e faz? Ele tem uma produção de soja que ele vai plantar. O que ele já tem lá, quantos hectares ele vai plantar, etc. O que ele faz? Ele busca um CPR para antecipar a produção de soja, ou seja, ele já está vendendo lá na frente, considerando a venda para pagar esse CPR. Então ele antecipa o recebimento dessa produção, que é aí que está o grande problema que as pessoas vêm falando da quebra de safra, porque imagina, o produtor já antecipou uma safra que pode ser quebrada, ou seja, ele antecipou um recebimento de uma safra de 100% e ela vai ser colhida só 80% do que ele... Então esse é o grande receio. Então por isso que a gente tem que tomar com certo cuidado e eu continuo segurando os meus aportes no SNAG exatamente por causa desse ponto, que eu preciso entender como é que vai ser, quais são os efeitos dessa quebra de safra. Então eles colocam aqui a questão dos prazos, né, que é a diferença grande entre o CRA e o CPR, e o lastro, principalmente o lastro, como eu falei para vocês, o lastro é a garantia, na verdade não é garantia, o lastro é qual é a fonte por trás daquele recebível. No caso do CPR, é a própria safra, é a própria produção daquele momento. Então ele cria um CPR, por exemplo, eu vou colher, eu estimei que a minha safra vai vender a R$50.000, aí ele faz um CPR de R$50.000, então ele antecipa esses R$50.000. Já um CRA, o valor é muito maior, a gente está falando de casa de milhão, de mais de 10 milhões, 15 milhões, 20 milhões, e o lastro para uma operação de CRA é muito maior. A gente está falando de propriedades, a gente está falando de maquinários, então é muito maior o lastro no caso de um CRA. E aí eles colocam aqui que o produtor rural utiliza o CPR como um meio de dar a sua safra como garantia e obter antecipadamente o valor correspondente, que é aquilo que a gente comentou antes, né? Então, aí, a partir do momento que vocês entendem essa questão, um grande motor dos fiagros são os CPRs. Só que pela legislação, o fiagro ele não pode investir diretamente num CPR. Então, por isso que foi criado, no caso da Suno, o Café 11, que o Café 11 é um FDIC, é um fundo de investimento de direitos creditórios. Esse fundo de direitos pode investir e comprar os CPRs. Então, a maneira que o SNAG tem de investir indiretamente no CPR é através do Café 11. Então foi isso que eles fizeram nesse caso aqui, ó. A partir daí eles colocam aqui, torna-se evidente que o investimento de CPRs pode ser altamente atrativo para os fundos, contanto essa relação entre risco e retorno seja cuidadosamente equacionada. E aí eles colocam, o fiagro não pode adquirir diretamente CPRs.
Portanto, o SNAG 11 realizar investimentos eficientes em PCRs torna-se adequado à utilização de um FDIC. Ou seja, o Café 11 entra nesse ponto, como eu falei para vocês. E aí, olha só, o Café 11 é um FDIC gerido pela Suno em parceria com a Big Trade. Seu objetivo principal é investir em CPRs de produtor de café. E aí que entra para mim o grande problema, na verdade não é o grande problema, o grande ponto de atenção que eu acho que todo investidor tem que ter. Que as cotas detidas pelo Café 11 são são CDI mais 7, porque são cotas mezanino, não são cotas sênior. E aí a gente vai, eles até colocam aqui que eles até colocam aqui que as cotas proporcionam à primeira vista esse alto rendimento pode gerar uma apreensão entre os cotistas, pois poderia ser associado ao maior risco, mas obviamente que é associado ao maior risco. Aí eles colocam que esse elevado risco não ocorre, pois está sendo efetivamente mitigado pela estrutura do FDIC. Pessoal, não é verdade isso. Isso eu tenho que falar que é um ponto que, obviamente, eles vão colocar aqui o viés de framing deles, mas não é verdade isso, pessoal. Isso é um ponto muito importante, que isso me deixou um pouco chateado. Não está sendo mitigado, pessoal. Tanto é que eles até colocam aqui que a cota sênior do FDIC paga CDI mais 4, porque ela é a primeira que vai receber os pagamentos. Eles colocam, as cotas sênior recebem prioritariamente todos os recursos do FDIC, até atingir a rentabilidade de CDI mais 4%. Somente após esse ponto, o fundo ultrapassa os recursos para as demais cotas, ou seja, até esse momento, as cotas do FDIC do Café 11 ainda não receberam. Por quê? Só receberam a sênior primeiro. Então, eles colocam aqui, a cota sênior só será afetada se a inadimplência dos CPRs ultrapassar 40%. As cotas mezanino, que compõem 20% do Café 11, elas que rendem 7,5%, essas cotas ficam subordinadas à cota sênior, ou seja, ela está um degrau abaixo. Então todas as cotas sênior precisam receber primeiro, para depois a cota mezanino receber. E aí que eles colocam que assim a rentabilidade de CDI mais 7,5% é alcançada se a inadimplência dos CPRs permanecer abaixo de 20%. Então, pessoal, esse é um ponto importante. Eles até colocam aqui, e aqui quem assistiu o vídeo do KCRE, que é o Creditas, que é o fundo Creditas lá da Quineia, funciona mais ou menos da mesma maneira, que a inadimplência da carteira Creditas fica na cota júnior. Nesse caso aqui é a mesma situação, ó. Por sua vez a cota júnior também representa 20% do fundo e essa não possui rentabilidade fixa, é o excesso de retorno que eles colocam, que vier lucro, digamos, né? Ela concentra toda a inadimplência do Café 11, contanto que essa inadimplência não ultrapasse os 20%. E aí que tá, pessoal, se ultrapassar 20%, vejam, no caso da sênior tem que ultrapassar 40%, nesse caso é 20%, então a gente está falando de uma probabilidade maior de inadimplência. Por isso que eu falo para vocês que, no meu ver, embora a cultura do café, eu acho que talvez o acerto do SNAG nesse ponto seja do café, não seja focar em FDIC de soja, e sim em FDIC de café. Então, esse é um ponto que a gente tem que ficar atento. Eles colocam aqui, estamos confiantes de que esse investimento nesse FDIC harmoniza de maneira eficaz o equilíbrio entre o risco e o retorno. Embora, assim, a gente também tem um outro ponto que a gente precisa também chamar atenção. Isso é 2% só do PL do SNAG. É aquele, assim, a gente pode considerar como um investimento convexo, digamos, né? É pouco investimento para um retorno muito grande. E se esse investimento der problema, seja que ele seja totalmente inadimplente, a gente está falando só de 2% da carteira. Mas é um ponto que eu preciso trazer para vocês de alerta. E aqui eles fazem uma comparação entre o 2022 e 2023, mas no caso de rentabilidade é difícil de comparar porque o fundo começou em junho ou julho de 22, eles até colocam um asterisco aqui, eu não lembro, é julho de 22. Então a gente não consegue comparar nem rendimento, nem teria que anualizar isso para poder comparar, mas é um baita retorno, um baita rendimento. Isso aqui a gente consegue comparar, que aumentou por causa da emissão. Cotação se manteve muito próxima, aqui a gente teve um enorme aumento, embora a gente o SNAG tenha chegado a quase 100 mil cotistas e caiu bastante no mês passado, e aí voltou a aumentar. O spread da carteira aumentou, o spread de PCA ele mantém o mesmo, que esse spread de PCA, a carteira de PCA está basicamente voltada para os imóveis que o fundo tem, que é muito pouco do PL, aumentou o número de ativos e o de devedores também aumentou.
Bom, aqui a partir do resultado de dezembro, que ele teve um resultado de 0,105, né, 0,10, 105, 10,5 centavos, nossa, 10,5 centavos é horrível, né? Mas eles pagaram 11 centavos usando um pouquinho da reserva, mas eles ainda têm uma reserva tranquila para poder fazer esses pagamentos, porque eles usaram 0,005 da reserva, né? Então aqui a questão do dividendo, o resultado do SNAG, aqui a parte da DRE, que a gente já falou, que o resumo, né, da carteira. Aí um ponto que é até importante de lembrar, que no relatório passado eu comentei sobre a compra que eles fizeram da Fazenda Sorriso, que o valor foi de 30 milhões, que foi recurso da emissão, só que o fundo ainda não pagou. Então, inclusive, eles até colocam, o fundo, apesar de ainda não ter realizado o pagamento para essa compra desse ativo, já está recebendo aluguel do imóvel estabelecido em 8% sobre o valor da aquisição. Então é um ponto importante. Aqui a gente tem que considerar que o retorno dessa fazenda ainda está inflado, porque ainda não pagou. Então o cap rate dela está alto, exatamente porque ainda não pagou. Mas já vai pagar, então eles já colocam assim, ó, assim até o mês de março, quando ocorrerá o pagamento, o capital destinado à aquisição permanecerá rendendo no caixa do fundo. Eles até colocam aqui que se somar o PL vai dar acima de 100%, porque eles já estão meio que considerando esse valor como alavancagem do fundo. Só que já vai ser pago logo em março, então sem problema nenhum. Então aqui a exposição por tipo de ativo, 85% em CRA, 11% em imóvel. Aqui eles voltaram a aumentar, estava 62%, se eu não me engano, no mês passado, voltou a aumentar para 67%. Então a gente tem que... E aqui eles colocam produtores, mas obviamente é produtor de soja, a gente tem que ter isso em mente também. Aqui a parte de exposição por devedor, aqui é basicamente a mesma coisa. Mas um ponto que eu quero chamar a atenção, que aqui eu gosto e eu elogiei muito o Snag por ter feito isso, que é ter contratado a Serasa para fazer a avaliação de risco. E se a gente perceber aqui, eu acredito que pelo o aumento dessa participação no FDIC do Café 11, aumentou muito o risco dele. Assim, quando eu falo aumentou muito o risco, é dessa parcela de menor de probabilidade de inadimplência de menor de 0,5 para 0,5 a quase 1%. Olha só, desculpa, é isso mesmo, eu tô falando, na verdade, o mês passado, olha só, se a gente pegar a parte de inadimplência menor que 0,5, ou seja, mais segura, caiu de 32 para 12,3. E a parte de 0,5 a 1 aumentou bem para dezembro, olha só, praticamente dobrou, né? Então, por mais que seja bem pouco, é menos de 1%, mas esse é um ponto que eu acredito que isso já tem a ver com essas operações de maior risco do fundo. Tá? E aqui um outro ponto que é a análise de risco de sustentabilidade que eles colocam, se vocês pegarem, eu até coloquei anotado aqui, a parte de baixo risco, no mês passado estava em 92, agora está em 85,04. A parte de risco mediano, 14,03, era 8, foi para 14,03 e não existia essa de risco crítico e agora passou de 0,3, pequeno, mas já é considerável. Mas é importante, que eu gosto, pessoal, assim, pelo menos eles são transparentes quanto a isso eu acho bem bacana. Então, pessoal, o Snag foi esse, acho que o vídeo ficou um pouquinho longo até para poder explicar essas questões dessa nova operação que eles fizeram. Um pedido, se o Otaciano estiver assistindo esse vídeo, fala pro pessoal publicar o relatório mais atualizado, né? Pegar, hoje a gente já está em fevereiro e a gente está falando de dezembro ainda. Mas é isso, tá, pessoal? Então, espero você no próximo vídeo.